Testemunho de Ezequiel Moses sobre o céu e o inferno. Morri na minha cama em 1987. Eu estava fazendo meu trabalho diário e decidi deitar por alguns momentos de descanso. Depois de cerca de 5 minutos, percebi que não conseguia mais respirar, e meu espírito sentou-se e saiu do meu corpo. Virei-me e fiquei ali, olhando para o meu corpo morto. De repente, esqueci-me de toda a minha vida na Terra. Depois de talvez 2 ou 3 minutos, senti como se algo, como um elevador sob meus pés, estivesse me levantando para fora da sala através do céu para o lugar do julgamento no céu. Fiquei em uma longa fila com quase 10.000 pessoas na minha frente. Eram pessoas de todas as idades e todas as esferas da vida, de todas as nações, tribos e línguas, incluindo crianças, pregadores, primeiros ministros e presidentes. Eu estava chorando de dor e tremendo de medo do julgamento enquanto estava na fila. Em um ponto, eu me desculpei da fila e tentei fugir do julgamento, mas não importava o quanto eu corresse, eu não conseguia chegar ao fim da fila. Então, eu tive que voltar para a fila novamente. Quando eu voltei para a fila, havia agora talvez 200.000 pessoas na minha frente. Todas elas foram enviadas para o inferno, ou quase todas elas foram. Quando você chega na frente da fila, a porta de vidro deslizante se abre sozinha, e seu nome é chamado. Você entra pela porta sozinho. Do outro lado da porta, no lugar do julgamento, estão 2 anjos. Você pode ter certeza de que a presença do Senhor está lá, e eles estão operando sob ordens diretas do trono imperial, com total autoridade para realizar seu trabalho. Um anjo está de pé atrás de uma mesa na qual há uma pilha alta de livros. Cada um desses livros contém os pecados que as pessoas cometeram durante sua vida na terra. Há um livro para a fornicação, um livro para a mentira, um livro para o roubo, etc. O apóstolo Paulo escreveu: Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, contendas, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, das quais vos previno, como antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19, 21. Há outras listas de pecados na Bíblia como esta, que incluem coisas adicionais, que Paulo resumiu aqui como coisas semelhantes a estas. Se o fruto do Espírito não estiver completo em sua vida, todos os 9 frutos, esqueça o céu. Eles estão completos em santidade, pois são o fruto do Espírito Santo. Você deve ter santidade completa, como disse o apóstolo Paulo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole. Contra estas coisas não há lei. Ora, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5, 22 e 25. O outro anjo está sentado atrás de uma mesa na qual está o livro da vida, que é um livro branco imaculado contendo os nomes de cada pessoa redimida que é salva pelo sangue de Jesus Cristo. Em todos os milhares de anos de existência humana, ainda há apenas um livro contendo todos os nomes dos redimidos, o que mostra quão poucos são. Os olhos dos anjos são como chamas de fogo, e ninguém pode olhar para seus rostos. O apóstolo João escreveu: Então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um deles, segundo as suas obras.
Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se o nome de alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 11 e 15. Ao se encontrar diante do julgamento final, um profundo silêncio o envolve. Você não tem permissão para pronunciar uma única palavra. Não há espaço para argumentos ou súplicas, nenhuma oportunidade de dizer, deixe-me explicar, posso esclarecer o que aconteceu. Naquele dia fatídico, não haverá ninguém para advogar em seu nome. É um momento semelhante a subir em uma balança, onde o peso da sua vida, cada pecado que você cometeu, cada transgressão deixada sem arrependimento, será exposto. Imagine esta cena. Todos os seus erros são exibidos vividamente como se um computador estivesse revelando uma lista abrangente de resultados de pesquisa. O aviso severo só verdadeiro. O seu pecado encontrará, Números 32, 23. Se você se recusar a reconhecer suas falhas, terá pecado contra o Senhor e tenha certeza de que seus pecados o alcançarão. Quando esse momento chegar, se alguma transgressão for revelada, não haverá investigação, nem oportunidade de defesa. O anjo, com uma voz de comando, simplesmente declarará, afaste-se, e em um instante, o indivíduo mergulhará nas profundezas do inferno. A dura realidade nos atinge, ninguém pode suportar esse tipo de julgamento, é totalmente assustador. É precisamente por isso que precisamos tão desesperadamente da misericórdia e da graça de Deus. Além disso, devemos incorporar nossa fé por meio de nossas ações, não basta apenas professar a crença em Jesus. Somos chamados a viver uma vida de obediência inabalável e arrependimento diário, pois este é o caminho mais direto para a sua misericórdia. O inferno é uma realidade genuína e assustadora, e o julgamento de Deus é inflexível. Eu imploro a você com cada fibra do meu ser, entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo, quer você se sinta pronto ou não. Peço que você considere isso seriamente. Se você escolher ignorar o chamado ao arrependimento e se recusar a entregar sua vida a Jesus, um dia você olhará para trás e se arrependerá de ter nascido neste mundo. Esta não é uma questão trivial, é uma decisão que muda a vida, da qual não há escapatória, a menos que você se volte para o Senhor Jesus e se arrependa genuinamente de seus pecados. Quando o indivíduo diante de mim foi finalmente convocado, a pesada porta se abriu e ele correu em direção aos anjos, cheio de uma mistura de trepidação e antecipação. Senti uma vontade avassaladora de segui-lo, de testemunhar em primeira mão o julgamento que ele enfrentaria. Quando ele entrou na câmara de julgamento, me vi logo depois do limiar. Lá, um anjo posicionado na mesa, onde os tomos do pecado estavam meticulosamente dispostos, inclinou-se e lançou um olhar penetrante para mim por trás da pilha imponente. No momento em que cruzei aquele espaço agourento, o anjo gritou com uma urgência que ecoou em meus ouvidos: Não, não! Não siga o menino! Não siga o menino! Por favor, não siga o menino! Hoje, você receberá as misericórdias do Senhor. Naquele momento, percebi algo profundo: não sou inerentemente melhor do que aqueles condenados ao inferno. Minha vida não é mais justa ou virtuosa do que a deles. A única distinção está no fato de que fui marcado para a misericórdia. As Escrituras declaram: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, Êxodo 33, 19. E ele tem misericórdia de quem ele tiver misericórdia, Romanos 9 horas e 18. Portanto, está inteiramente em suas mãos estender misericórdia a quem ele escolher. Quando meu nome foi finalmente chamado e eu estava diante do tribunal, o olhar do anjo era frio e penetrante. Retribuí seu olhar, minha mente correndo com a lembrança de seu aviso anterior: não siga o menino. Não siga o menino. Naquele momento tenso, a incerteza tomou conta de mim. Eventualmente, para meu horror, senti-me despencando no abismo do inferno. Eu estava envolto em desespero, cercado pela realidade nua e crua daquele lugar.
Se você busca compreender a verdade do que estou compartilhando, peço que se ajoelhe e pergunte diretamente a Deus. Depois que eu terminar meu relato, tire um momento e ore. Senhor, o que estou ouvindo é real. É verdade. Nas profundezas do inferno, eu me vi envolvida em uma dor insuportável, meus gritos perdidos em meio à cacofonia de almas atormentadas ao meu redor. As vozes angustiadas de inúmeros indivíduos ecoavam pela escuridão, uma sinfonia de choro e ranger de dentes. A atmosfera estava impregnada de uma profunda ausência de luz, era um reino de escuridão absoluta. Eu estava chorando, meu coração se partindo sob o peso do meu desespero. Eu chorava e chorava, ansiando por salvação, pois acreditava que Jesus viria me resgatar. Em meu desespero, clamei a Ele repetidamente, esperando contra todas as esperanças por um sinal de Sua presença. Na escuridão sufocante do inferno, eu clamei em desespero, Jesus Cristo não me ouve mais. O Pai não ouve minha voz. O Espírito Santo não me ouve. Ninguém virá me resgatar agora. Naquele lugar terrível, não há água para saciar sua sede, nem comida para satisfazer sua fome. Os olhos malévolos dos demônios estão escondidos da vista, e a realidade do inferno é esmagadoramente real. Imploro que entendam isto. O inferno é real. E na minha angústia mais profunda, eu me senti completamente sozinho, ninguém me amava, ninguém se importava. Estou implorando a cada um de vocês, por favor, eu os exorto, a entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Emendem seus caminhos diante de Deus, pois se vocês perderem a glória do céu, se vocês forem excluídos do reino de Deus, um dia lamentarão ter nascido neste mundo. Arrependam-se, 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 pois o reino de Deus está próximo. Arrependam-se. O inferno não é meramente um conceito, é uma realidade angustiante. Se você realmente não quer enfrentar o tormento do inferno, então você deve clamar a Deus por misericórdia. Implore a Ele por compaixão, pois falo por experiência própria. Naquele lugar insuportável, eu estava perdido e não sabia para onde me virar, enquanto o calor escaldante me envolvia. Testemunhei pessoas ao meu redor, suas vozes cheias de desespero, implorando por misericórdia. No inferno, não há orações formais, nem petições estruturadas, apenas o grito angustiado: Senhor, tenha misericórdia. Se você perder a chance de entrar no céu, lembre-se de que nenhum pastor pode resgatá-lo desse destino. A fumaça no inferno é espessa e sufocante, borrando as linhas da realidade. Os tormentos infligidos àqueles que cometeram fornicação são horríveis, eles são despidos, amarrados e seus membros esticados, submetidos a torturas indizíveis com objetos afiados. Eles não podem se defender ou proteger seus corpos porque estão totalmente contidos. O irmão Ezequiel, que testemunha esses horrores, grita e chora enquanto conta seu testemunho, pois os gritos assustadores dos perdidos ecoam incessantemente em sua mente, um lembrete eterno do tormento que preenche aquele lugar terrível. No abraço sufocante do inferno, eu estava agudamente ciente do calor implacável, semelhante a sentir a temperatura sufocante de Abuja enquanto estava preso na umidade opressiva de Lagos. Ao meu redor, testemunhei uma multidão de almas de várias raças, tanto negras quanto brancas, consumidas pelas chamas, seus gritos de angústia perfurando o ar. Ouvi o lamento de partir o coração de uma mulher, implorando desesperadamente pela chance de retornar ao mundo e aceitar Cristo Jesus. Seu lamento era assustador, pois ela colocava a culpa por seu tormento eterno em seu marido, que a havia levado por esse caminho escuro. Perto dali, um jovem chorava por seu amigo, que o havia encorajado a se entregar aos prazeres fugazes do mundo, instando-o a viver o momento. Outra alma clamou, implorando por uma gota de água para saciar sua sede sem fim, mas não havia nenhuma para ser encontrada. No meio do meu próprio desespero, enquanto eu clamava no inferno, algo extraordinário aconteceu, vislumbrei as mãos de Deus.
Embora eu não pudesse ver seu rosto ou a plenitude de sua forma, eu sabia inegavelmente que essas eram as mãos do Todo-Poderoso. Dizem que ninguém pode contemplar o rosto de Deus, nem mesmo os santos no céu. Eles podem apenas contemplar suas mãos, braços ou pernas, pois ele cobre seu rosto com glória. Quando Deus fala, os próprios céus tremem e o trovão ressoa, pois ele é um Deus de fogo e poder. Enquanto eu definhava naquele lugar terrível, as mãos de Deus se estenderam, procurando por alguém para salvar. Eu estava gritando e chorando, desesperado por ajuda, e aquelas mãos vieram ao meu lado. Elas eram tão vibrantes e vivas, e quando as vi se aproximando, elas tocaram a parte superior das minhas costas. Mesmo agora, a marca daquele toque divino permanece em minhas costas, como se estivesse magneticamente afixada a mim, me puxando das profundezas do inferno. Em um incrível ato de misericórdia, ele me colocou de volta na entrada do inferno. Percebi que a mão do Senhor estava sobre mim, as mãos de Deus, mãos cheias de misericórdia, mãos que outrora libertaram os filhos de Israel da escravidão do Egito, as próprias mãos da salvação. Precisamos dessa mesma misericórdia para alcançar o céu. Precisamos da graça de Deus para abrir os portões do seu reino para nós. Quando as mãos divinas me colocaram no limiar do inferno, de repente ouvi uma voz declarar: é pela graça de Deus que nós o ergueremos e o guiaremos para o céu em nome de Jesus. Naquele momento, o anjo do Senhor apareceu diante de mim, sua presença radiante e autoritária. Ele olhou para mim com compaixão e gesticulou para que eu me aproximasse, dizendo: venha, hoje, você receberá a misericórdia de Deus. Cheio de uma mistura de admiração e esperança, eu o segui enquanto ele começou a se mover para a frente. Chegamos a um lugar de tirar o fôlego, onde o chão era adornado com ouro cintilante que brilhava sob a luz. Ao meu redor, vi mansões deslumbrantes, cada uma mais magnífica que a anterior, belas estruturas que pareciam desafiar a comparação terrena. No céu, entendi que os tesouros deste mundo são temporários, destinados a desaparecer, mas aqui, tudo era eterno. Vi mansões de todos os designs concebíveis, cada um testamento da arte divina. Enquanto estava ali, não pude deixar de olhar ao redor com admiração, observando o chão que brilhava como vidro e as paredes das casas douradas que irradiavam calor. Meu coração disparou de antecipação, senti um desejo avassalador de chegar a este lugar glorioso, uma sede de retornar ao céu que surgiu dentro de mim. Eu estava cheio de uma sensação de urgência, não queria perder esta experiência celestial. O anjo do Senhor continuou a me observar de perto e, enquanto eu examinava meus arredores, percebi que o lugar estava banhado por uma luz brilhante. Não havia postes de luz, nenhuma iluminação artificial. Em vez disso, a luz emanava de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que é o verdadeiro esplendor do céu. Enquanto o anjo dava mais um passo à frente, eu o seguia ansiosamente. À distância, avistei um grande complexo, sua entrada adornada com portões dourados que brilhavam na luz. Dentro deste complexo, flores vibrantes desabrochavam, enchendo o ar com sua fragrância requintada. O anjo avançou e, para minha surpresa, o portão dourado se abriu sozinho, como se respondesse à própria essência do céu. Tudo neste reino divino operava com uma graça perfeita, era tudo automático, um reflexo da glória e perfeição da criação de Deus. Eles não estão comendo no céu? Sim, de fato, estão. Em 2010, o Senhor graciosamente me levou para minha própria casa no céu, guiado pelos anjos do Senhor. Ao entrar na sala de estar, percebi que estava lindamente mobiliada e repleta de um ambiente de paz e alegria. Quando olhei para a cozinha, vi os preparativos em andamento para um banquete, comida deliciosa estava sendo feita, e percebi que se eu participasse daquele banquete celestial, talvez nunca mais quisesse retornar à minha existência terrena. Quão grato eu estava por aquela comida requintada! Em contraste gritante,
O inferno não oferece sustento, nem comida nem água para nutrir as almas atormentadas. Mas no céu, beberemos livremente das águas da vida, uma fonte de eterno refresco. Não haverá lágrimas, nem choro, nem sede, nem fome naquele lugar glorioso. Ao entrar na sala do trono, fui recebido pelos santos de Deus, resplandecentes em suas vestes brancas, adornados com coroas sobre suas cabeças, alguns coroados com estrelas, enquanto outros não. No entanto, adornados ou não, cada um havia triunfado em sua jornada para o céu, muito melhor do que aqueles que suportavam os tormentos do inferno. Enquanto eu olhava para os santos, eu podia ver os perdidos em louvores alegres, dançando e adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sua beleza era de tirar o fôlego, seu brilho um reflexo da glória que o cercava. Eu estava cheio de um desejo de ver o Senhor Jesus Cristo, e eu procurei pela sala ansiosamente, examinando cada canto. E então, eu o contemplei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em um momento de reverência avassaladora, eu caí prostrado no chão, enquanto os 24 anciãos estavam diante dele em adoração. Para chegar a Jesus, eu tive que navegar através dos santos, passando por eles enquanto eles celebravam. Finalmente, eu me aproximei do Salvador, que estava inclinado com amor e graça. Em uma onda de emoção, eu bati em sua perna e gritei: Jesus, Jesus, Jesus! Ele olhou para mim, seus olhos cheios de alegria, e exclamou: Você conseguiu! Você conseguiu! Você conseguiu! Naquele momento, eu sabia que tinha chegado à realização das minhas mais profundas esperanças e sonhos, abraçado pela graça e misericórdia do meu Salvador. Após minha experiência no inferno, Jesus se levantou e me levantou sem esforço, embalando-me como um pai levantaria seu filho bem acima de sua cabeça. Em seu abraço gentil, ele olhou para mim com um sorriso radiante e uma risada alegre, declarando: Você conseguiu! Você conseguiu! Você conseguiu! Naquele momento, a alegria inundou meu coração, e eu não pude deixar de sorrir em suas mãos. Ao nosso redor, os santos estavam dançando e louvando a Deus com exuberância. Sua alegria era palpável, pois outra alma havia entrado no glorioso reino de Deus. Era um testamento da graça e misericórdia ilimitadas que acolhiam aqueles que buscavam redenção. Mas então, uma cena incrível se desenrolou. Eu me vi ainda embalado nos braços de Jesus, do lado de fora de um grande coral de concerto. Eu podia ver músicos por todo lado, cada um segurando uma variedade de instrumentos, harpas, violinos, violas, trombones, saxofones, trombetas e uma variedade de outros. A atmosfera era elétrica enquanto eu ouvia os acordes harmoniosos do coro Aleluia enchendo o ar. O coro ressoava com Aleluia, 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 e a música agitava minha alma, uma celebração do divino. No entanto, enquanto a melodia celestial nos cercava, Jesus gentilmente me colocou de volta no chão e disse: É hora de você voltar. Naquele momento, fiquei sobrecarregado e não conseguia encontrar palavras para expressar meus sentimentos. Ele é meu mestre, meu Senhor, e quando ele diz que é hora de retornar, eu sabia que não tinha escolha a não ser obedecer. Olhei para seu rosto, buscando conforto e compreensão. Seus olhos estavam cheios de ternura, irradiando calor e amor. Com um olhar suave e compassivo, ele me disse: Filho, antes de você ir, quero compartilhar algo importante com você. Desejo revelar o que está acontecendo na casa do meu pai. Enquanto suas palavras pairavam no ar, senti uma profunda sensação de antecipação, ansioso para ouvir as verdades que ele estava prestes a revelar, sabendo que cada revelação seria um vislumbre da maravilha e majestade do céu. Saia, o Senhor acenou, nos levando além da sala do trono para o reino espiritual, enquanto nossos corpos físicos permaneceram naquele lugar sagrado. Juntos, Jesus e eu ficamos lado a lado, olhando para fora. Com um simples movimento de sua mão,
ele afastou uma nuvem, revelando uma visão do mundo abaixo. Você consegue ver o que está acontecendo lá embaixo? Jesus perguntou, sua voz cheia de preocupação. Quero compartilhar algo importante com vocês, meu povo. Preciso mostrar a vocês o que está ocorrendo dentro da igreja, especialmente entre meus filhos, as vidas que eles estão vivendo na terra. Ele então disse, vou mostrar a vocês 3 partes, enfatizando a urgência de sua mensagem. Jesus me lembrou da escritura que adverte contra amar o mundo, dizendo, não ameis o mundo nem nada no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor pelo Pai não está neles. Ele ressaltou que havia dito a eles, eu não sou do mundo e, portanto, eles também não são do mundo. Enquanto ele falava essas palavras, notei a tristeza em seus olhos, e lágrimas começaram a cair enquanto ele expressava sua tristeza pela humanidade, por você e por mim. Deixe-me mostrar a vocês, ele continuou, revelando uma cena que me encheu de pavor. Ele direcionou minha atenção para mulheres, homens e ministros de Deus. Vocês conseguem ver meus filhos e como eles se apresentam quando vêm à casa de meu pai? Olhem para aquelas mulheres que afirmam ser limpas, nascidas de novo e cujos nomes estão escritos no livro da vida. Elas professam seu desejo de entrar no céu, mas deixem-me revelar a vocês o que as separa do reino de meu pai. Enquanto eu observava atentamente, Jesus apontou vários aspectos de suas aparências. Olhe para essas mulheres, ele disse, com tristeza em sua voz. Você as vê fazendo permanente no cabelo, usando extensões e se enfeitando com brincos? Elas expõem seus seios e usam correntes em volta do pescoço. Muitas estão vestidas com calças e minissaias, revelando suas pernas, enquanto outras pintam suas unhas e lábios com cores vibrantes. Algumas chegam até a clarear a pele. O peso de suas palavras pairava pesadamente no ar enquanto eu absorvia a realidade do que ele estava me mostrando. Era um contraste gritante com a pureza e santidade que deveriam definir seus seguidores. A mágoa de Jesus sobre suas escolhas ressoou profundamente dentro de mim, me lembrando da necessidade de verdadeiro arrependimento e do desejo de viver em alinhamento com seus ensinamentos. Jesus olhou para mim com profunda compaixão e declarou, diga a eles que se meu Pai ordenasse aos arcanjos que tocassem as trombetas, nenhum deles entraria no reino de meu Pai. Sua voz carregava um senso de urgência enquanto ele continuava, agora olhe para os homens. Você consegue ver como eles se apresentam? Eles usam todos os tipos de penteados, muitas vezes artificiais, e muitos usam calças largas na altura do joelho, conhecidas como knickerbockers. Alguns afrouxam os botões da camisa, expondo o peito, andando como patifes e entrando na casa de Deus em um estado tão desgrenhado. Eu lhes digo que nenhum deles entrará no reino de meu Pai. Com um coração pesado, Jesus mudou seu foco. Você consegue ver os ministros de Deus? Aqueles que designei para pregar a verdade ao meu povo e guiá-los na retidão? Olhe atentamente para eles. Enquanto eu olhava para os ministros, senti uma onda de tristeza me invadir. Jesus continuou, meus olhos estão sobre eles. Você consegue ver o que eles estão fazendo? Diante de mim, testemunhei ministros envolvidos em conflitos sobre suas posições, lutando ferozmente por autoridade e reconhecimento. Outros estavam preocupados em acumular riquezas, correndo atrás de dinheiro em vez de nutrir as almas confiadas aos seus cuidados. Alguns homens de Deus buscavam poder por meios obscuros, eu os vi se aventurando nas profundezas da terra para realizar sinais e maravilhas. Outros mergulharam no oceano, subiram em árvores ou voaram para o céu e as nuvens, em busca de manifestações milagrosas alimentadas pelos poderes das trevas. Nenhum deles entrará no reino de meu Pai, afirmou Jesus solenemente. Ele então se dirigiu àqueles que vagam de igreja em igreja em busca de milagres, sinais e maravilhas, buscando pastores que alegam ter visões proféticas para eles. Vocês estão indo para o inferno junto com eles, ele alertou.
Considerem as mulheres que usam calças para trabalhos que exigem subir em árvores e realizar outras tarefas extenuantes. Não há céu para vocês. Por que não permitir que os homens assumam essas responsabilidades? Suas palavras ressoaram profundamente, revelando o forte contraste entre os padrões divinos de santidade e as vidas comprometidas que muitos estavam levando. O coração de Jesus estava sobrecarregado por seus filhos, instando-os a reconhecer a seriedade de suas escolhas e as consequências que os aguardavam se não voltassem para o caminho da retidão. Foi um chamado à conscientização e um apelo ao verdadeiro arrependimento, um lembrete de que a entrada em seu reino exigia uma vida alinhada com seus ensinamentos e valores. Ele disse que alguns pastores argumentam que devemos obedecer ao governo, mas ele perguntou: devemos obedecer ao governo ou obedecer a Deus? Todos vocês, irmãos, com brincos ou cabelos punk e outros penteados, sem céu. Para finalizar, vocês, irmãos e irmãs, sem permanente, sem brincos, etc., vestindo-se em santidade, e vocês acham que estão indo para o céu, mas vocês têm luxúria. O que está acontecendo entre você e seu marido? Alguns dos que estão aqui estão fazendo coisas erradas. Alguns de vocês não estão usando acessórios, brincos, etc., e estão se vestindo em santidade, mas quando chegarem ao julgamento, eles dirão: vocês têm falta de perdão, e o anjo dirá: apartem-se, vocês que praticam a iniquidade. Sem apegos, sem brincos, etc., mas ela tem o que é chamado de espírito de falta de perdão. O Senhor também me disse: pode uma mulher orar sem cobrir os cabelos? Pense nisso. Essa é essencialmente a mesma pergunta que o Espírito Santo fez por meio do apóstolo Paulo, que escreveu: julguem por si mesmos, é apropriado que uma mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? 1 Coríntios 11:13. Ezequiel diz que o Senhor disse especificamente a ele que as mulheres devem cobrir os cabelos quando oram e honram a Deus, como diz em 1 Coríntios 11:11. Ouça, o inferno é real, escolha o inferno ou o céu, Jesus ou Satanás. Ouça, se a trombeta soar agora, você é capaz de ir? Precisamos da misericórdia de Deus para entrar no céu. Quero que você clame a Deus: preciso da sua misericórdia neste momento. Senhor, tenha misericórdia de mim. Preciso da sua misericórdia para entrar no reino de Deus. Senhor, não quero ir para o inferno. Livra-me, ó Deus. Senhor, livra-me. Não quero me encontrar no inferno. Em nome de Jesus, nós oramos. Escute, eu quero que você ore e ore e ore.